Hoje eu quero te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. Mas ser boa tecnicamente não é mais o suficiente para alavancar sua advocacia. Talvez você seja realmente excelente na técnica, mas a sua advocacia está aí parada, estagnada. E isso tem a ver com estratégia, com dar o foco certo ao que realmente é necessário para crescer. Então hoje a gente vai falar nessa aula aqui sobre como realmente alavancar sua advocacia. Claro, a parte técnica ela é muito importante, eu não estou dizendo aqui que não, mas ela não é o suficiente. Aí tá longe disso. Você precisa entender outras questões, você precisa ter um conhecimento amplo para que você de fato consiga ter uma carreira sólida e construir algo sólido, porque senão você não vai chegar nas pessoas certas, você não vai conquistar os clientes e a sua advocacia talvez seja muito normal e você não alcance e não realize os seus sonhos. Então vamos lá. O que você precisa identificar primeiro? Quais seriam os fatores que tornam a sua advocacia realmente invisível, tá? Ser invisível em uma profissão que a gente precisa prestar serviços serviços jurídicos, serviços que estão diretamente ligados com os problemas que as pessoas têm, é algo muito prejudicial. Por quê? Porque você não vai ser lembrado quando a pessoa tiver aquele problema. Talvez ela lembre de outra pessoa. Então aqui já vai o primeiro fator que faz com que você seja invisível: a falta de posicionamento. Você não ter posicionamento, você não entender como você quer se posicionar, faz com que as pessoas não lembrem de você na hora que elas precisam contratar alguém, tá? A nossa profissão, ela é um pouco complexa no sentido de fechamento de contratos, porque diferentemente de qualquer loja ou qualquer outro comércio, digamos assim, tá? Ou qualquer prestação de serviços, não necessariamente a pessoa precisa de você, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você vai vender um alimento, tá? Digamos, qualquer pessoa ela precisa comprar um alimento. Então, é mais simples, você consegue direcionar para qualquer cliente. No nosso caso, na prestação de serviço de soluções jurídicas, não é bem assim. Às vezes, por mais que a pessoa queira te contratar, naquele momento ela não tem um problema que você resolve, tá? Não é sempre que a pessoa estará se divorciando, ou pelo menos, logicamente, isso não acontece. Então, por isso, você precisa se posicionar e atingir o maior número possível de pessoas para que você consiga fechar contratos com recorrência, que você sempre esteja fechando contratos, tá? Se um pequeno número de pessoas te conhece o seu posicionamento, o fechamento de contratos, logicamente, vai ser muito menor. Outro fator que te torna invisível, a comunicação desalinhada. Então, você não se comunicar da forma correta, ou falar de uma forma muito técnica, ou de uma forma que o seu cliente ideal não se atrai, ele não entende o que você está falando, vai desalinhar também o seu posicionamento. E vai acarretar já o problema que a gente falou anteriormente. Essa pessoa ela não vai lembrar de você, porque a sua comunicação está desalinhada, tá? E a falta de estratégia de prospecção também aqui é um fator muito importante, que faz com que você seja invisível na advocacia. Então, não ter uma estratégia clara de onde vêm os seus clientes, tá? Vou dar um exemplo. Diversos canais de atendimento são possíveis. Então, o seu conteúdo de uma forma orgânica, tá? É uma forma de prospecção. O tráfego pago é uma outra forma de prospecção. Indicação é uma forma de prospecção, tá? Mas todos eles sempre estarão muito alinhados, porque você só consegue que um dê certo se o teu conteúdo tá bom, se a tua comunicação está clara. Senão tudo, não adianta você investir 50 mil reais em tráfego se você não produz um vídeo, você não produz um conteúdo, você não sabe fazer criativo, você não sabe com quem você fala, tá? Então aqui, tenha muita atenção a isso, porque se você não sabe da onde o seu cliente vem, você nem entende aonde que você vai produzir o conteúdo e de que forma para chamar esse cliente, alguma coisa tá errada, tá? Então, foca aqui nessa questão de prospecção também, que é bem importante. Se você percebe que você tá nessa situação de ser invisível na advocacia, o que você precisa te mudar? O que você precisa mudar em você, perdão? São coisas que ninguém te ensinou até agora. E são coisas que eu falo muito no método Amplie, de uma forma bem específica. Claro, aqui a gente tenta trazer de uma forma mais resumida, para te ajudar de alguma maneira e para você entender de uma forma mais básica como que você já pode melhorar e crescer na advocacia, tá? Mas você precisa saber o tipo de perfil de cliente que você quer atender. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você entenda de que forma você tem que falar. Se você vai atender, por exemplo,
gestores de tráfego, tá? Dou sempre esse exemplo porque fica muito claro. E o meu noivo, né, ele tem uma empresa, uma agência de gestão de tráfego, ele é gestor de tráfego. E o que que acontece? Se o teu nicho é gestor de tráfego, digamos assim, você pode e deve falar sobre termos que eles utilizam no dia a dia deles. E às vezes são alguns termos técnicos ali. Mas por quê? Porque eles vão se conectar e entender que você sabe desse assunto. Agora, se você vai atender aposentados, tá? Pessoas que são mais humildes, mais carentes, você não vai utilizar uma linguagem técnica, você vai utilizar uma linguagem mais simples. E técnica, no que eu quero dizer aqui, não é técnico do teu juridiquês, tá? É técnico do termo que a pessoa, o teu cliente utiliza. Por quê? Porque ele vai sentir segurança, vai saber que você entende do que você está falando e que você pode, de fato, resolver problemas que ele tem. Então, primeira coisa, saber quem é seu cliente ideal e saber como conversar com ele. Criar uma rotina de posicionamento. Gente, nenhum posicionamento se concretiza sendo feito uma vez no ano, tá? Um conteúdo, um vídeo não muda a sua advocacia. Agora, 365 sim. Se você fizer todo dia, se você falar todo dia o que você faz, é impossível que as pessoas não reconheçam o seu trabalho, não saibam quem você é e que você realmente soluciona aquele tipo de problema. É impossível. E é muito engraçado, assim, porque eu recebo muita indicação de colegas, porque a minha área de atuação, ela é uma área de atuação que não tem, né, muitos advogados que atuam. E se tem, eles estão escondidos, tá? Então as pessoas chegam para mim, às vezes elas nunca trabalharam comigo, e elas falam, nossa, eu tenho confiança no teu trabalho. Gente, isso é por quê? Porque eu falo todo dia como eu faço o meu trabalho, qual é a minha postura com os meus clientes, tá? Eu deixo isso muito claro. Então, quando as pessoas elas chegam até mim, é como se elas já me conhecessem. Mas quem é responsável por deixar isso claro? Somente eu, tá? Se eu ficar escondida, ninguém vai saber. Ninguém tem a obrigação de saber, tá? Então, é você que precisa focar para o crescimento da sua advocacia. Você é a única responsável por isso. Precisar saber vender sem estar vendendo. E aqui é um ponto que pega no calo de muitas advogadas, tá? Por quê? Tem vergonha de vender. Acha que vai estar infringindo as normas éticas da OAB. Não sabe passar valor do seu trabalho, tá? Então, isso é uma questão que pode botar tudo por água abaixo. Porque do que adianta você ter um bom posicionamento se você não sabe nem como cobrar, você não sabe como passar isso para o cliente, você vai falar o teu valor com medo, tá? O que adianta? Você não vai conseguir crescer a tua advocacia financeiramente nunca. Então, você precisa, primeiramente, saber como precificar. Lá no Método Ampli é bem interessante, porque a gente tem aula específica sobre isso. E também tem planilha para você preencher os teus custos, entender quanto que você precisa cobrar para lucrar. Então, fica mais fácil você visualizar tudo isso. E é uma planilha automática, então você vai preenchendo e ela vai, né, dando os resultados ali para você. Mas, enfim, você precisa entender como vender e como precificar. Isso é, de fato, muito importante. O marketing, né, essas estratégias, posicionamento, conteúdo, elas não têm a ver com dancinha no Instagram. E se também é o teu estilo fazer dancinha no Instagram, assim, se for o teu conteúdo e der certo pra você, tudo bem. Mas se você não quer fazer isso, não é sobre isso, tá? É sobre passar as soluções, sobre passar credibilidade pra pessoa que quer contratar você. Então, você tem tudo na mão, que é a internet, quer ter um celular, uma rede social. Só falta realmente criar essa coragem inicial, ter esses conhecimentos, para que de fato a sua advocacia decole, para que de fato ela seja ampliada. Então, essa aula aqui, ela é um ponto de partida, para que você saiba identificar se você está invisível na advocacia, se você está passando ou não por esse tipo de situação, e quais são os pontos que você precisa dar atenção para que de fato você melhore.